Por favor. Então, vamos lá, boa noite. Hoje, nesse encontro formativo, nós vamos falar sobre o desenvolvimento da autonomia no cotidiano, um tema importantíssimo, muito rico, essencial, posso dizer que é indispensável para todas as pessoas que cuidam, educam, convivem com crianças, se comprometem com a educação delas. E querendo ou não, sabendo ou não, a gente se envolve no desenvolvimento da autonomia das crianças, favorecendo ou interferindo, atrapalhando. Então, vamos aqui criar condições juntas de aprendermos mais e mais sobre o desenvolvimento das nossas crianças para podermos nos comprometer com o avanço, com o desenvolvimento e não com o retrocesso daquilo que as crianças já podem desenvolver. Então, Bru, coloca a apresentação, por favor, compartilha, não sei se já está, porque aqui eu não estou vendo. Já está? Já sim. Seu microfone está desligado agora. Aí. Voltei? Tá bom. Então, agora sim eu achei a apresentação aqui. Pode colocar, Bru, a primeira, tirando aí a minha capa. Não passou, né? Porque aqui para mim também não passou. Para você não passou? Eu estou enxergando a primeira imagem e um carrosselzinho na lateral com todas elas. Vou sair e voltar de novo, peraí. Tá bom. Estou vendo a tela primeira. Vamos ver se muda. Passou? Não passou. Aê! Vou deixar assim, tá? Sem abrir total, porque não tá passando. Ótimo. Na tela cheia. Deixa assim, ótimo, Bru. Deixa eu ver, parece que tem alguma coisinha em cima da palavra ideal, ó, apresentação de slides, reiniciar, vê se você consegue só subir isso. Eu não sei se é só aqui para mim, pode ser que seja. Tenta colocar aí no xizinho, vamos, isso, pronto. Bom, gente, agora vamos lá, hein? Vamos começar. Quando a gente fala de desenvolvimento de autonomia, é muito comum que essa palavra seja um pouco confundida com independência. Então, para alertar sobre qual é o nosso maior compromisso no desenvolvimento da autonomia das crianças, eu trago aqui uma citação da Thelma Vinha, que nos convida a um aprofundamento mesmo do nosso ideal de educação. E essa educação, para as pessoas que estão aqui, que convivem apenas no ambiente familiar, não se refere à educação escolar, tá? É educação de vida mesmo, para o desenvolvimento de habilidades de vida. Então, o ideal de educação, a formação de pessoas éticas, capazes de tomar decisões conscientes, críticas e transformadoras, assim como discernir as diferenças qualitativas entre os seus valores individuais e os sociais, desenvolvendo dessa forma sua autonomia. Essa é a maior função da educação. Quando a gente pensa numa pessoa com bons valores, com boa vida, com boas atitudes, nós estamos falando dessa formação, que é a formação que a Viver Presente dedica tanto, né? Formação integral do ser. Essa pessoa que desde a infância vai se desenvolvendo para ir tornando-se cada vez mais consciente, crítica, transformadora. Que ela possa sentir-se parte do todo, pertencente ao todo e contribuindo para a melhoria do todo. E aí ela vai desenvolvendo a autonomia.
Tá, mas o que que isso tem a ver com essa autonomia que a gente fala sobre as crianças saberem cuidarem de si mesmas, colocarem um sapato, comerem sozinhas, tomarem banho, escovar dente, ir ao banheiro? O que que essa autonomia do dia a dia, do cotidiano, tem a ver com esse desenvolvimento dessa formação integral do ser, desse ideal de educação? Porque quando a gente pensa, né, nos nossos filhos ou nas crianças da escola, aquilo que a gente mais quer para elas é que elas sejam felizes, né? Então, se pergunta para uma mãe, um pai, o que você quer para a vida do seu filho? Muito, em geral, se diz, eu quero que eles sejam felizes, eu quero que meu filho seja feliz. Mas para além da felicidade, ou então só se pode ser feliz se perceber-se parte de um grupo, parte de um coletivo, parte da sociedade. E esse desenvolvimento bem profundo da própria individualidade começa na infância e vai florescendo ao longo da vida, nunca para. A gente nunca para de desenvolver a autonomia. Mas é claro que quando a gente é bem pequeno, quando a gente é um bebê ou uma criança bem pequena, essa autonomia, para ser desenvolvida, depende de processos micro, de situações cotidianas, de oportunidades que as pessoas que cuidam da gente proporcionam. E aí, pouco a pouco, essas experiências vão criando um conjunto entre elas e vão fundamentando, vão criando a estrutura, a base, como se fosse o alicerce de uma construção mesmo, essas experiências de pequenas conquistas do dia a dia que vão criando, a partir dessas experiências, a criança vai criando recursos internos para, pouco a pouco, aprender a tomar decisões conscientes, percebendo-se não como um indivíduo alheio ao mundo, mas sim como um indivíduo pertencente ao mundo. Vai percebendo-se como parte de uma ordem que precisa de atitudes individuais para compor esse coletivo. E aí, então, Bru, pode passar o slide? A gente chega a esse ponto de esmiuçar um pouco mais essas três palavras, independência, autonomia e interdependência, para nós compreendermos como que isso, como essas palavras, como essas situações, essas oportunidades todas de vida compõem a nossa autonomia moral, essa autonomia que foi dita antes ali no ideal de educação. Independência tem mais a ver com autossuficiência. É aquela capacidade que a gente tem de fazer coisas do dia a dia, de tomar atitudes, de desenvolver tarefas sem depender de uma outra pessoa. Nós podemos ser independentes em alguma medida desde bem cedo. Agora, a autonomia tem mais a ver com tomada de decisão, escolha, planejamento, organização, tem mais a ver com uma sabedoria que se apropria da independência para alcançar a autonomia, que é essa percepção do todo, que é essa percepção do eu, do outro e do nós. A autonomia tem muito a ver com essa palavrinha de baixo, a interdependência. Na interdependência, que é o ápice, né, do desenvolvimento da autonomia, quando a gente se percebe interdependente, é claro que eu preciso saber dos meus potenciais individuais, mas sozinha no mundo, quem sou eu? Né? Se eu estiver sozinha no mundo, eu não como, não bebo, alguma coisa vai faltar. Nós somos seres sociais e por isso precisamos uns dos outros. E por isso que a gente precisa entender separadamente essas três palavrinhas para atuar em cada uma delas. É muito importante que as crianças, desde cedo, desenvolvam independência, um grau de independência, porque sim, elas nascem completamente dependentes. Se um bebê não tiver quem cuide, quem proporcione todas as necessidades, né, que atenda todas as necessidades dele, morre. Se não tiver alguém que cuide de cada milímetro das suas necessidades, esse bebê vai morrer. E aí, pouco a pouco, o bebê vai caminhando rumo à independência, que é um processo de individuação,
de dar conta da própria existência, sem que alguém imediatamente cuide de tudo. Mas é claro que para o bebê ir desenvolvendo a sua independência saudável, a independência que vai levar ao desenvolvimento da autonomia, precisa ter adulto que vai criando condições. Então, eu vou dar um exemplo aqui da papinha, do processo de alimentação da criança. Ela nasce, vai ser amamentada no peito ou na mamadeira, não importa. Essa criança vai ficando dependente desse leite até que ela vá desenvolvendo, até biologicamente, o preparo para receber alimentos sólidos. Aí, a partir dessa relação entre o corpo da criança e a possibilidade desse corpo de receber e o adulto que oferta, ela vai desenvolvendo o potencial de autonomia ou de independência, se a gente ainda usar essa palavra bem especificamente assim, para desenvolver mastigação. Supondo que a criança já tenha potencial para receber o alimento, ela já tem aparato biológico para receber o alimento sólido, mas não tem nenhum adulto que dê. O adulto vai continuar dando leite, 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 leite. 6 meses, 7, 8, 1 ano, 2 anos. Essa criança vai desenvolver a mastigação? Não, porque ela não teve necessidade de desenvolver mastigação. Ainda que ela tenha preparo. Então, por isso que o desenvolvimento dessa independência dessa criança ir tornando-se independente, autônoma, vai estar totalmente relacionado com as oportunidades que o adulto vai oferecendo. Então, nesta relação entre oferta e aparato que a criança tem, ela vai crescendo. Assim, tem outros exemplos tantos, né, que vocês bem sabem, tanto no ambiente da escola, quanto também no ambiente familiar, a criança que vai podendo desenvolver tempos de espera em relação ao atendimento das suas necessidades. Ela precisa, com urgência, ser atendida na fome, né? Ela está com fome e grita, grita, grita de fome. Ela vai crescendo pouco a pouco, ela vai aguentando esperar um pouco, na mesma proporção, na mesma medida, que o adulto vai oferecendo condição de que ela tenha um tempinho de espera, que nem todas as urgências sejam atendidas assim, como se fosse uma questão de morte, né? Ela vai morrer se não receber o leite imediatamente naquele momento em que ela grita. Ela pode ir esperando um pouquinho mais, até para ela ir conhecendo o próprio potencial de espera. E isso vai desenvolvendo autonomia. Um outro processo de desenvolvimento de linguagem. Se esse bebê aponta as coisas e só menciona o desejo sem nenhum balbucio e você vai atendendo. Assim é quando o bebê é pequenininho. Conforme essa criança vai crescendo, a gente vai problematizando esse desejo dela de receber as coisas sem uma comunicação verbal. Isso eu estou dizendo das crianças com desenvolvimento típico. As crianças com desenvolvimento atípico ou com alguma questão no desenvolvimento da linguagem, alguma dificuldade mesmo no desenvolvimento da linguagem, é uma outra coisa, mas ainda assim as intervenções para o desenvolvimento são as mesmas. Eu não ficar só atendendo o apontar, mas ir problematizando. Sim, o que você quer? Ah, você quer água, tá aqui a água. E não simplesmente pega a água e dá na mão da criança e ela bebe e pronto, acabou. Ela não vai ter, mais uma vez, o desafio. Então, o desenvolvimento da independência, da autonomia para levar à interdependência, começa com os desafios que nós vamos propondo, nem numa medida excessiva e nem numa medida de subestimação da criança. Então, a gente vai tendo que ir dando-se conta do que ela já dá conta sozinha e o que ela ainda precisa da minha ajuda. Essa independência de colocar um sapatinho, de tirar um shortinho, uma calcinha, uma cuequinha para fazer xixi, de colocar a própria roupinha, de comer, de pegar o garfinho, comer, de segurar o copo de água, essas são realmente independências que a criança vai desenvolvendo na medida em que a gente vai acreditando
que a criança é capaz, que ela pode, que ela deve, que ela precisa ir cuidando dessas necessidades que são possíveis para ela. E essas atitudes de independência vão contribuindo para o desenvolvimento da autonomia, que vai chegar à interdependência. Essa autonomia dela perceber o valor de cuidar-se. Porque quando a criança é pequenininha, ela pode até tirar a própria roupinha. Vou dar um exemplo para ficar mais claro ainda a diferença entre independência e autonomia. Porque, de fato, isso não é tão importante, é mais assim, uma proposta aqui didática explicar para vocês. Mas se a gente falar no dia a dia a autonomia como englobando a independência, não tem problema. Mas é importante a gente entender que uma coisa leva a outra, mas também uma coisa pode estar separada da outra. Uma criança pode saber se trocar sozinha, e ela tem independência para isso, no entanto, ela ainda não tem autonomia, ela não está percebendo para que se trocar e para que, por exemplo, escolher uma roupa adequada ao clima. Ela tem independência, ela vai lá na gaveta, hoje num dia muito, muito frio aqui na nossa cidade, ela pega a roupinha de calor, uma blusinha cavada, um short bem curtinho, e pega o chinelo, e ela se trocou com independência. Mas ela ainda não tem autonomia para tomar uma decisão consciente, crítica, refletida, de olha, pera, eu preciso ver se agora está frio, está calor, eu preciso escolher a melhor roupa para esta situação, para esse contexto. Então, entendem que a independência pode estar sem a presença da autonomia, e ela precisa estar, tá tudo bem quando a criança é bem pequenininha, que ela seja independente. Esse exemplo também da roupinha, pode ser que ela vá lá na gaveta, revire toda a gaveta, jogue tudo para o chão para escolher uma roupa. E ela pôs a roupa, aí a gente fala, nossa, tá super independente. Tá, mas será que ela cuidou do entorno? Ou ela só atendeu um desejo, sem considerar o resto? As crianças que brincam no armário da cozinha e jogam tudo para o chão porque querem pegar aquela peça. E aí, uma tampa que está lá no fundo do armário. E aí você fala, nossa, minha criança é super independente. Ah, legal, deixa ela aí na independência somente, né? Sem considerar que precisa convidar essa criança e às vezes até convocar a fazer parte da percepção desse entorno, a fazer parte da consideração do que envolve a atitude dela, quais são as consequências da atitude dela. Ah, tá bom, você queria muito pegar essa roupinha e por isso jogou tudo no chão, mas olha, e agora? O que a gente vai fazer com isso? Nós vamos precisar arrumar. E aí que a gente começa a desenvolver a autonomia no cotidiano, que é essa percepção de eu, de outro e de nós, estabelecendo uma relação de interdependência. Porque uma pessoa que permanece na independência, ela pode se tornar muito egoísta, ela pode se tornar... por exemplo, ela pode acreditar numa fantasia de autossuficiência. Eu me basto, eu não preciso de ninguém, eu sozinha e pronto, acabou. Né? E isso é muito danoso para o desenvolvimento de uma pessoa. Mas, volto a falar, são com pequenas atitudes de independência que a criança vai chegando ao desenvolvimento da autonomia. Ela não vai desenvolver a autonomia primeiro para depois ficar independente. Ela vai ter que começar a aprender pelo próprio corpo. A criança pequenininha, ela é todo o corpo, né? Ela é todinha o próprio corpo. E ela fala através do corpo, ela fala através do brincar, ela percebe o mundo através do próprio corpinho. Então, ela tem que ter a oportunidade de tocar, experimentar, lidar com a vida, com o mundo através do próprio corpo. Bru, pode passar, por favor. E aí nós chegamos a esse aspecto que esses extremos, essas polaridades, superproteção e negligência, que em nenhuma dessas duas pontas dessa polaridade contribuem para o desenvolvimento da autonomia. Porque a superproteção subestima a capacidade, o potencial de uma criança. E a negligência abandona a criança à própria sorte e diz, se vira, você tem que dar conta disso. Eu não aguento mais fazer
por você. E é muito, muito comum que haja uma pendulação entre uma ponta da polaridade e outra, um extremo e outro. A gente fica, muitas vezes, no ambiente familiar, mais até do que um ambiente escolar, fica na superproteção. A gente vai fazendo pela criança, fazendo, até não aguentar mais. Chega um momento que vai e diz, agora se vira. Também agora eu não te faço mais nada. Agora você tem que fazer por conta. Porque a gente já se exauriu, já ficou tão exausta de ter que dar conta de atender tudo que a criança pede, sem contar com a cooperação dela, que a gente pode beirar também, deixa a criança à própria sorte. Por exemplo, uma criança que traz muitos desafios para a gente na hora da rotina básica, do cotidiano mesmo, ali, escovação de dente, tomar banho, fazer cocô e limpar o próprio bumbum, comer sozinha, e aí a gente vai fazendo. Então, ela vai ao banheiro, você vai lá e limpa, ela vai escovar o dente, você vai lá e escova, ela vai tomar banho, você vai lá e dá banho, ela vai trocar, você vai lá e troca. Chega uma hora que você fala assim, eu não aguento mais. Então, agora, os seus dentes que estraguem, eu também não vou cuidar mais disso. Agora, você que se vire, eu não vou mais tirar comida, você que faça a sua própria comida. A gente pode beirar um extremo e outro se não buscar esse equilíbrio, né, que está aí bem no meio com essa imagem linda da bicicleta. E esse equilíbrio é uma tarefa, assim, a busca pelo equilíbrio é um compromisso contínuo, né, porque o equilíbrio não é estático, a gente vai estar em equilíbrio quando quem anda de bicicleta sabe que a gente vive posições de equilibração e desequilibração. É nesse movimento, é nessa dinâmica que o equilíbrio acontece. Se a gente para e quer ficar sempre no mesmo ponto, não vai dar certo, não vai haver equilíbrio, a gente vai cair da bicicleta. E o exemplo da bicicleta também é um ótimo exemplo para a gente compreender como se dá o desenvolvimento da autonomia em processo. Quando uma criança vai aprender a andar de bicicleta, nós, como adultos, ofertamos os aparatos para ela. Uma rodinha, um capacete, uma joelheira, uma cotoveleira, a gente segura a bicicleta, essa criança está andando numa bicicleta daquelas que muitas crianças hoje em dia têm, que não tem pedal, né? Então ela pode equilibrar-se no próprio pezinho, e essa é uma bicicleta maravilhosa para desenvolvimento de autonomia. Mas naquela bicicleta maiorzinha, a hora que essa criança sair daí e for para a bicicleta maior, tem algumas delas que já estão tão seguras do próprio corpinho que vão sozinhas, sem rodinha nem nada. Mas tem outras que ainda vão precisar desses aparatos. Então a gente coloca ali a rodinha, coloca todos esses equipamentos de segurança e ainda assim segura na bicicleta. Então, nós estamos ofertando à bicicleta a confiança de que a criança vai desenvolver o potencial que ela já tem, né? Tá ali, né? O corpinho está em movimento constantemente e quer desenvolver-se. E nós acreditamos nisso, apostamos e confiamos, e pouco a pouco a gente vai mudando os desafios, não é assim? Quem já acompanhou a criança aprendendo a andar de bicicleta, aí você levanta um pouquinho a rodinha para que ela tenha que desequilibrar um pouquinho e buscar o próprio eixo. Aí depois você tira uma rodinha, depois você começa a não segurar atrás, ou então só empurrar e solta. Pouco a pouco, a gente vai tornando esses aparatos desnecessários e vamos também nos tornando desnecessários, até que ela conquiste a autonomia e ela ande por conta própria de bicicleta. E aí a gente pode pensar nas palavrinhas independência e autonomia, se ela só tiver independência na relação dela com a bicicleta, ela pode ser uma inconsequente. Ela pode andar, porque ela sabe andar de bicicleta, e ela dá cada porrete na bicicleta e sobe, desce, pula e volta, e acontece. Tá bom, mas ela aprendeu que para andar de bicicleta, ela precisa olhar para os lados, ela precisa considerar se está passando alguém, ela tem que tomar cuidado com as pessoas que estão passando e também cuidar-se para que ninguém a atropele, né? Ela está cuidando da velocidade, se de repente ela está numa descidona, ela sabe frear, ela sabe se cuidar. Essas complexidades todas que vêm a partir da autonomia são oportunidades que vão vir como
aprendizados, porque a criança, ela vai ser mais inconsequente do que responsável, por ser criança. E assim é. O problema é quando a gente se torna adulto e continua mais inconsequente do que responsável. Como eu disse que a autonomia é um processo que vai se desenvolver ao longo da vida, nunca para. A gente pode ter algumas atitudes inconsequentes, mas já pensou se elas forem as que prevalecerem? Isso vai ficar muito perigoso para o nosso desenvolvimento, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E aí a nossa autonomia está duvidosa, né? Então a criança vai precisando aprender liberdade, a viver liberdade com responsabilidade. E aí, esse é o link da autonomia. Liberdade sem responsabilidade não é liberdade. É uma falsa liberdade, dá uma sensação de que eu sou livre, mas não, né? Então, é importante que a criança vá percebendo que cada desenvolvimento dela, cada conquista traz consigo uma responsabilidade nova. E por isso que algumas crianças querem permanecer no conforto, no comodismo do já conhecido, né? Nós temos situações, por exemplo, de crianças que vivenciam o desfraude, elas deixam a fralda tardiamente, não porque não têm condições fisiológicas, não porque já não estejam preparadas, mas porque elas querem ainda um denguinho, um colinho. Tem uma pessoa aqui que tem uma criança assim, que demorou um pouquinho, né, para deixar a fralda, porque era uma delícia esse momento. E aí, me lembro no momento da orientação, a gente falava, bom, será que é só para essa criança que está uma delícia usar a fralda, ou também para a família que vai lá e cuida dela, e tem todo um desenvolvimento de afeto ali naquele momento, tem uma vinculação afetiva profunda. Então, a gente precisa olhar para nós também, enquanto adultos, porque é muito comum que a gente não queira ver a criança crescendo, mesmo que inconscientemente. Porque, assim, racionalmente você diz, que maravilha, minha criança está crescendo, está ficando grandinha, já está conseguindo dar-se conta das próprias necessidades e tudo, mas tem algum lugar ali dentro de você que fica num saudosismo do bebezinho pequeno, por exemplo, se você amamenta no peito e aí vai conduzir o desmame, dá uma saudade antecipada, e muitas vezes a gente prolonga a situação da amamentação mais do que o necessário para a criança e para você, por conta dessa saudade. Isso acontece muito para as famílias que têm um filho e não querem ter outro, e aí vivem assim, bom, nunca mais eu vou viver isso, essa é a primeira e única criança da nossa vida, da família, então eu vou segurar aqui essa criança como um bebê. Também é comum para as famílias que têm mais de um filho, e aí, por exemplo, define-se que serão 2 crianças, são 2 filhos e fechou a fábrica. Aí esse segundo filho fica sendo contornado como um bebê, e porque, ai meu Deus, de novo, nunca mais eu vou dar mamar, nunca mais eu vou ter um bebê para trocar fralda, nunca mais. E ali há um apego e há uma superproteção. É muito comum, inclusive, que se chame as crianças pequenas de bebês. Na educação, as meninas que estudam a pedagogia ou já são formadas sabem que a gente tem um documento que se chama Base Nacional Comum Curricular, e é um referencial para nós, não só na educação infantil, mas para toda a educação básica, e ali tem uma nomenclatura para a educação infantil. Tem bebês, que são crianças até 1 ano e um pouquinho mais, depois são crianças bem pequenas e crianças pequenas. Então, a gente não precisa considerar que uma criança pequena é um mocinho, uma mocinha. A gente precisa olhar para ela e falar, ai, como está mocinho? Porque não está mocinho. Mas a gente pode olhar para ela considerando a imagem real e ajudando essa criança a conectar-se com a imagem real. Quem sou eu? Eu sou aquela pessoa que o outro me vê. Quando eu sou bem pequenininha, num momento em que eu sou heterônoma ainda, que eu não desenvolvi autonomia, hoje eu não vou falar especificamente desse conceito de heteronomia, mas nessa fase em que a criança está egocêntrica, ela depende muito do olhar do outro para constituir a própria identidade. Então, se eu tenho uma mamãe, um papai, ou uma professora, ou uma babá, que me olha como bebezinho,
e me diz, ai, como é que eu digo? Ai, bebê, e ainda fala comigo com voz do que a gente chama na psicanálise de mães, que são esse tom da mãe, né, do bebê, assim, que a gente fala com o bebê, e ainda continua, né? Eu me vejo assim, porque se minha mãe, meu pai e todas essas pessoas no meu entorno que são referências para mim me veem assim, é porque eu sou uma bebê, eu sou um bebê bem pequenininho, e eu continuo agindo como bebê, né? E eu vivo é, um, uma baixa potência de quem eu sou. Todo o meu potencial fica relativizado, porque, bom, eu já podia estar fazendo determinadas coisas, mas eu não faço porque também não me convém, ou porque também não me deixam. Então, para quê? Sempre tem alguém que faz tudo por mim. Isso é muito, muito, muito comum também para as crianças que ficam no ambiente familiar, às vezes cuidadas por babás, que muito, muito bem intencionadas, acabam trazendo tudo na mão da criança e impedindo que elas desenvolvam autonomia, principalmente porque se confunde a função, né? Bom, eu estou aqui para resolver a vida dessa criança e dessa família, eu estou aqui para fazer tudo pela criança. E aí, geralmente, é uma criança que não confia em si mesma. Por isso que eu coloquei até na divulgação desse nosso encontro que a autoconfiança e a autopercepção são essenciais, são indispensáveis para o desenvolvimento da autonomia. E é muito comum que me angustia de falar aqui para vocês, de trazer para vocês, é que as crianças que têm baixa potência de desenvolvimento de autonomia, por N fatores, né, seja porque o ambiente não favorece, elas geralmente têm baixa autoestima. São crianças inseguras, são crianças que não confiam no seu próprio valor. Porque a gente chega no ápice da autonomia quando a gente confia no nosso valor e no valor que foi construído a partir da nossa identidade, do ambiente em que a gente conviveu, sem precisar ficar recebendo um reforço externo, sem que alguém tenha que dizer para a gente, parabéns, você fez muito bem a sua tarefa. Né? A gente confia que aquela tarefa foi feita de acordo com o que precisava ser feito, e eu fiz porque sabia que era importante, não só porque eu queria cumprir, dar um check na tarefa, né? Então, a criança também precisa confiar no seu próprio valor, conhecer o seu próprio valor. E aí, uma dica mais prática aqui, né? Quando a gente vai apoiar uma criança a realizar tarefas para as quais ela já tem independência, nós precisamos ajudá-la a ver que dá conta e não ir pelo caminho da exigência, no sentido de você já devia ter feito, você já é grande o suficiente para fazer isso, lá, de novo não fez, era para ter feito e não está fazendo, porque aí a gente vai para um caminho de cobrança que gera uma pressão na criança que já não está dando conta de realizar o que precisa ser realizado, ou porque não sabe, ou porque não teve oportunidade de aprender ainda. Então, a gente precisa conduzir o encorajamento. E no encorajamento, a gente vai olhar para essa criança e falar, bom, eu sei que você dá conta. Olha o quanto você já consegue. Você já conseguiu isso, isso e aquilo. Agora, então, vamos lá. Você vai colocar sua roupinha. Eu estou aqui com você. A criança, quando está aprendendo, ela precisa de companhia. Bom, a gente precisa de companhia para aprender. Estamos aqui aprendendo, revisando, conversando, refletindo em companhia. E essa companhia, de novo, vai se tornando desnecessária, mas primeiro, nem que seja com algumas facilitações. Por exemplo, você vai vestir a criança e aí aquilo que a gente já faz. Coloca a cabecinha, e aí pede para ela encaixar os bracinhos. E pouco a pouco você já não mais tem que colocar a cabecinha. Você tem que só falar, lembra, etiqueta para trás. E você vai narrando o que ela precisa fazer. Mas também é importante dar espaço. Porque às vezes a gente tem pressa. E apressa o ritmo da criança e não dá tempo de resposta para ela. A gente fala, dá uma comanda e nem ela respondeu e a gente já está dando outra comanda por cima. E a criança tem todo um desenvolvimento de coordenação que é diferente do nosso.
tem um ritmo que precisa ser respeitado. Por exemplo, no ambiente da escola, tem muitas meninas aqui da escola e também de outros espaços, nós precisamos incluir esses processos de desenvolvimento de independência, rumo à autonomia, no planejamento. Então, assim, tirar a própria roupinha de frio quando está frio, e aí ela não sabe dobrar ainda na educação infantil, nem é esperado que ela saiba, tá bom, mas ela sabe esperar que você ajude ela a dobrar, e depois ela vai guardar na bolsa, se ela é uma criança pequena, não tão pequena, ela dá conta disso, ou ela joga a roupa no chão e você, como professora, vai lá, dobra e guarda por ela, sabe? Então, esse é um processo que não contribui. Mas a gente tem que olhar para qual é a necessidade, para qual é a potencialidade, qual que é a dificuldade que a criança tem. Mas para isso, nós precisamos nos comprometer com o conhecimento das etapas do desenvolvimento. E a gente aprende isso estudando na área da pedagogia, estou falando agora um pouquinho para as professoras, a gente estuda sobre isso, mas a gente também estuda na nossa praxis, no nosso cotidiano. Nós trocamos percepções com a criança, porque a gente olha para ela e fala, opa, ela já dá conta. É muito interessante, eu como professora percebo assim, que às vezes uma criança dá notícias sobre o potencial do grupo, sobre o potencial daquela faixa etária. Uma criança já demonstra mais habilidade para determinados processos de autocuidado. E aí a gente lembra que é hora de problematizar isso para as outras crianças também. E eu não estou falando de processo de deixar a fralda, porque eu não concordo de maneira nenhuma em desfraude coletiva. Eu estou falando de coisas mesmo simples do cotidiano, que seja colocar um sapatinho na escola, vocês sabem, a gente tem ali a colmeia. As crianças precisam aprender a tirar o próprio sapatinho, colocar na colmeia. E pouco a pouco irem se responsabilizando pelo sapatinho delas. Na hora da saída, às vezes vem um outro adulto que não foi quem deixou na entrada. E ela tem que saber qual é o sapatinho dela, conforme ela vai crescendo. Ela tem que ir percebendo e ir lá e pegar o próprio sapatinho. Agora eu vou voltar a falar para a família. As crianças precisam ter a oportunidade, desde cedo, de entrar caminhando pela escola. Não entrarem no colo, eu insisto muito em relação a isso com algumas famílias, algumas dão conta, outras estão também em processo de desenvolvimento da autonomia, e a gente confia que todas vão dar conta disso, a não ser que seja um bebê que não tem ainda a própria marcha estabelecida. Mas se é uma criança que já dá conta de puxar a própria mochilinha, eu costumo dizer isso para explicar que puxar a mochila para a vida, sabe assim? Eu vou para a vida com a minha mochilinha, é uma simbologia profunda do que vai acontecer na vida dessa criança, dessa pessoa, que agora é criança, mas está em constante desenvolvimento. A criança ama entrar na escola com a própria bolsa, arrastando, quando a gente confia que ela dá conta. E a gente já faz isso desde casa, não é só chegando na escola. A gente faz isso em casa, confiando que ela dê conta de sustentar o próprio corpo, de se responsabilizar pelo corpo. E quando a gente fala de desenvolvimento de autonomia no campo da motricidade, então, nossa, dá um curso aqui, a gente pode ficar horas falando o quanto o bebê deve ter oportunidade de desenvolver em liberdade a própria motricidade. Um exemplo aqui, que vocês aqui já estão com crianças maiores mesmo na escola, né? Mas os bebês bem pequenos, quando vão aprender a descer de um pequeno degrau, de uma escadinha, enfim, poderiam ter a oportunidade de aprenderem pela própria escolha, não na negligência e nem na superproteção. Um adulto que é potente, que está ao lado e oferta um olhar que confia e diz, vai lá, qual que vai ser o seu jeito de descer desse degrau? Eu estou aqui, você não vai deixar essa criança se estabacar, porque você não é negligente. E nem você vai pegar o corpinho dessa criança, virar e ensinar que é melhor descer de barriga para baixo, ou ensinar que é melhor descer de bumbum, porque cada corpo é um corpo, e cada pessoa tem o direito de buscar qual é a melhor forma de atuar no mundo. E isso é confiar na agência da criança, na potência da criança. E se a gente não faz isso desde que ela é bem pequena, depois nós vamos
tendo que correr atrás, assim, de um certo prejuízo, mas é nosso prejuízo. Não é que é da criança, não. A criança está sempre em tempo para desenvolver. É a gente que, às vezes, demora para se dar conta de que nós não temos mais um bebezinho em casa, de que nós temos uma criança que merece o nosso respeito, a nossa confiança e o nosso olhar de encorajamento, o nosso olhar que potencializa, e não um olhar que desmerece a potencialidade da criança. Bru, pode passar, tá? Eu vou deixar esse quadro e sugiro que vocês anotem, ou tirem foto, ou, enfim, deem um print aí, para colocarem atenção. Porque o nosso papel enquanto educadores, e eu estou incluindo aqui as pessoas do ambiente familiar como educadores, porque somos, a partir do momento que decidimos ou atuar profissionalmente na educação, ou ter filhos, somos educadores para o resto da vida, né? Não tem mais volta. Então, aqui, no cotidiano, a gente precisa, eu disse isso ainda há pouco, colocar atenção em quais são as necessidades da criança, o que ela precisa desenvolver em cada etapa. Por exemplo, uma criança de 3, 4 anos, da minha perspectiva, como educadora, como terapeuta, não precisa, de maneira nenhuma, aprender a ler e escrever. Que necessidade há? Para que uma criança de 4 anos sabe ler e escrever? Sim, porque ela vai fazer leitura sozinha, com autonomia, ela vai ser uma ótima leitora. Tá, ela não pode ler com um adulto? Entendem? Então, assim, a gente tem que olhar quais são as reais necessidades. Agora, sim, é muito importante que uma criança de 4 anos dê conta de colocar a própria roupa, que ela dê conta de entrar na escola andando. Ela não precisa ler e escrever, mas ela precisa, sim, ela já tem condição. Agora, como é que eu vou saber as necessidades de uma criança de 3, de 4, de 5, de 6, de 1, de 2? Eu preciso colocar atenção. Eu preciso olhar para ela e falar, opa, está crescendo. Não adianta só buscar na internet. O que fazem as crianças de 2 anos? Não, você está lá no convívio com uma criança de 2 anos, aprenda com ela o que ela faz. O que ela faz quando você não está fazendo por ela? Como ela faz? Agora, também as dificuldades que ela tem demonstram o que ela precisa aprender. Se uma criança de 4, 5 anos não quer escovar dente de jeito nenhum, essa é uma grande dificuldade dela, isso também mostra que ela tem uma necessidade de aprendizagem. Opa, ela precisa valorizar. Pouco a pouco, ela precisa aprender a valorizar a higiene bucal, porque esse é um valor que a gente adquire e tem que manter para o resto da vida. E as pessoas que não têm, tem muitos adultos que têm péssima higiene bucal, que almoçam e não escovam dente, que fazem escovação uma vez por dia, que vão dormir sem escovar dente. E começou quando isso? Quando se tornaram adultos? Começou desde sempre, só que nunca corrigiu. Então, nas dificuldades, a gente também observa a necessidade de aprendizagem. É assim que a gente faz, por exemplo, na equipe gestora, eu e a Bru elencamos, através das nossas dificuldades enquanto equipe pedagógica, quais são as nossas necessidades formativas. E nós vamos buscar atender essas necessidades, seja por meio de estudo, orientação, acompanhamento, o que for, registros, observações, a gente coloca atenção. Mas nós não perdemos de vista as potencialidades da criança, das pessoas, porque isso tudo que eu estou falando sobre crianças pode se relacionar entre os adultos também. A potencialidade da pessoa pode ser suprimida, soterrada pela superproteção e também pela negligência, porque em ambos espaços essa pessoa desenvolve uma baixa percepção de si mesma. Né? Ou porque ela tem que ficar com todo o sistema de autopreservação em alerta, de meu Deus, ninguém me cuida, eu preciso ser autossuficiente, eu tenho que dar conta de mim mesma. E aí a potencialidade dela fica assim, medíocre, ou é porque ela não tá, nossa, sempre me cuidam, sempre me cuidarão. E aí, às vezes, é lá na hora que a pessoa está indo para a faculdade que a gente espera que ela tenha autonomia. Né? Vamos sortear um livro da Maria Lúcia Ferreira, que foi minha coordenadora, falei isso hoje no Instagram, por
anos nas escolas onde eu trabalhei, na Copem, no São José depois, e ela falava muito sobre acompanhamentos que ela fazia de crianças, desde a educação infantil e depois, como essas escolas já tinham até o ensino médio, depois muitas vezes famílias voltavam para contar, para relatar ou para pedir orientação da escola quando esse jovem estava indo para a faculdade, morar fora e depois não dava conta da própria existência, queria voltar, tinha passado numa universidade pública e queria voltar para casa porque não dava conta de morar em república, de conviver, de se responsabilizar, né? E aí a família às vezes cobrava desse jovem, desse adolescente, de não, mas você tem que dar conta, é agora, porque agora você cresceu. Mas é agora, com 18 anos, que cresceu? Ou ele precisa ir crescendo desde sempre, né? Com a nossa, com o nosso apoio, com a nossa presença e também com a nossa ausência. Hoje ou ontem eu falava com uma amiga que também tem criança na escola e ela me contou sobre o filho mais velho que pediu: mamãe, eu não queria que você fosse tão protetora, né? Seja menos protetora. E aí ela explicou para ele que essa proteção toda dela vem do cuidado que ela tem, do amor, e assim nós fazemos mesmo, né? Nós pecamos pelo excesso também. E que bom essa criança poder alertar a mãe, de dizer, me proteja menos, me deixa sentir mais o mundo, né? Me deixa tocar mais esse mundo sem estar ali sob tua supervisão o tempo todo. Mas isso não significa que a gente vai deixar a criança Deus dará. Porque, por exemplo, é uma criança maiorzinha que pode acessar internet, conteúdos e dizer, não me protege não, mãe, me deixa. Ela pode até querer isso como um teste, mas não é um querer profundo nem sustentado. Tem muitas crianças que fazem teste de apego e dizem, talvez vocês lembrem, como adolescentes, de ter, não sei vocês, eu tinha uma mãe e um pai muito rígidos, que acompanhavam muito os nossos passos e onde a gente ia, levavam, buscavam, na época que a gente começou a passear, eu e minha irmã, e aí eu tinha um pouco de inveja, assim, de umas amigas que eram mais soltas, que os pais nem se preocupavam onde iam, com quem iam, onde iam dormir, se voltariam ou não, enfim. E eu falava, ai, queria tanto. Mas no fundo, eu não queria, não. Eu estava me sentindo muito segura de ter alguém que buscava e que levava, né? Só que também esse buscar e levar tinha alguma medida, né? Não era também em tudo. Quando já era mais jovem, mais crescidinha, tinha coisas que eu tinha que fazer sozinha, que eu tinha que ir sozinha, dar conta sozinha. Então, esse processo é uma linha que às vezes a gente vai pendular, hora vai fazer de mais, hora vai fazer de menos, e vai buscando esse equilíbrio, né? Sobre bom, o que então eu posso fazer pela minha criança e o que eu não posso. O que eu posso e o que eu não devo, né? Porque senão não vou contribuir. Uma coisa importante aqui, então essa tabelinha eu vou deixar para vocês como um convite para todas as vezes que forem pensar no desenvolvimento das crianças, elenquem esses aspectos, as necessidades, as dificuldades e as potencialidades para fazerem escolhas. E aí, Bru, pode passar. A gente está concluindo, esse é o último. E aí, para a gente poder dizer assim que alguém tem autonomia e dar um check, né, nesse processo de autonomia, que, não se esqueçam, é constante, é eterno, até a gente não estar mais aqui nesse mundo, bom, aí a gente pode dizer, acabou, né, o desenvolvimento desse processo de autonomia. Depende do que você acredita. Se acreditar que continua, é capaz de continuar por lá também. Mas, bom, alguém que tem autonomia sustentada, né, profundamente sustentada, vai ter também autoconfiança, autoconhecimento, autoestima elevada, criatividade, resiliência, cooperação, vai desenvolver relações saudáveis, vai ter senso de pertencimento, liberdade. Eu preciso de ajuda de vocês para completar. Eu deixei uma linha aí, não foi por acaso. Tá? Então, eu vou pedir para vocês colocarem no chat uma palavra que vocês considerem que uma pessoa com autonomia também vivencie. Coloquem no chat, eu vou conseguir enxergar.
responsabilidade. Cadê o chat? Capacidade de fazer escolhas. Liberdade. Liberdade já estava lá, hein? Quero uma nova. Conta aí. Independência, sim. Tá aparecendo mais? Autorresponsabilidade, nossa, é muito, verdade. Existência, isso, a pessoa vai ser. Bom, se surgirem mais palavras, vocês deixem aí para a gente ir trocando. Autocuidado, muito bom. Ai, é tão bom a gente poder desenvolver autocuidado, né, Milena? Às vezes, haja terapia para a gente poder dar espaço para o autocuidado. Ai, tá vendo? Muito. Algo importante, que antes de concluir e me colocar à disposição das perguntas de vocês, é que a gente também coloque atenção à autocompaixão. Ai, que amor, obrigada, Gi. Muito bom. Então, antes eu falei das necessidades, das dificuldades e das potencialidades das crianças, que a gente precisa colocar atenção. Nós precisamos colocar atenção também às nossas dificuldades, limitações, à nossa própria vulnerabilidade. É muito importante para o desenvolvimento da criança que ela possa saber que nós também temos limitações, que nós também não somos totalmente autônomos, que tem muitos momentos que nós somos dependentes, que nós temos dificuldades. Porque se você se coloca como um modelo de uma pessoa que é assim, irretocável, que é, bom, perfeita, nunca erra, né? Sem defeitos, como dizem. A gente tem uma figurinha, eu e a Bru, que a gente troca às vezes assim, perfeita, sem defeitos, até quando erra, tá certa. Né? Se você se coloca nesse lugar, a criança te vê como uma figura assim, inalcançável, né? Distante, e também você como professora, como educadora na escola, é importante que a criança conheça a sua humanidade, que ela conheça também que às vezes você faz pataquada, que às vezes você erra no teu planejamento, que você calculou um tempo e não deu, e meu Deus do céu, hoje deu tudo errado, ai, 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 eu preciso corrigir isso. Ela precisa saber que você também recebe orientações, nossa, a Natu me disse isso, eu preciso melhorar isso, e vocês me ajudem a melhorar isso, tá bom? Ó, então, quando eu estiver vivendo isso, vocês me deem um toque, né? Então, esse processo humaniza a gente, porque somos humanos, por que esconder a nossa humanidade? Por quê? E ao contrário, a criança vai se conectar muito mais. Você não precisa ser o modelo da perfeição, pelo contrário, porque senão você fica sendo um péssimo exemplo de alguém que se esforça para não ser humano. Né? E você se desumaniza e promove a desumanidade do outro. Então, mostra-se humano. Então, assim, a gente pode concluir com essas palavras que vocês completaram. Ah, pera, mas antes de concluir, eu preciso dizer que tem algumas crianças, porque eu fui abençoada com duas maternidades muito, muito diferentes, e eu tenho para mim, assim, como uma grande oportunidade de aprendizagem. Quem está na escola há mais tempo já sabe um pouquinho sobre esses processos. Em relação a Pedro e Antônio, eu não gosto de ficar contando muitas histórias deles, assim, em grandes grupos, para não expor os meninos, mas eu posso dizer para vocês que, mesmo com excelentes intenções, e mesmo que a gente faça a nossa parte, nem assim se garante que a criança vai desenvolver autonomia ou independência num ritmo do preparo dela. Antônio foi realmente uma criança que, por exemplo,
deixou a fralda bem tardiamente, e ali tinha muito mais uma disputa de poder, uma disputa de controle, para dizer assim, ele deixou a fralda a hora que ele decidiu, e aí ele ia fazer cocô sozinho, e não queria que ninguém visse, a gente tinha que ficar atento, porque ele sumia, já estava no banheiro, tinha feito cocô, e ainda não sabia se limpar. Mas era muito mais uma autoafirmação do que alguma coisa assim de, bom, será que não proporcionaram as condições? Será que ficaram com ele no ninho, mimando ele porque ele era o último? Não, porque não dava nem tempo, porque ele nem era o último, tinha um outro filho que era a luz da vida na época, né? E um tantão de crianças, e então eu não tive esse apego à segunda maternidade de, meu Deus, foi a última. E não estou dizendo a vocês que eu sou o modelo de quem sabe prover autonomia, mas eu venho estudando isso muito antes de ser mãe. Então, e não só estudando teoricamente, mas também tive, pelas experiências de vida como filha, pais que tiveram autoridade clara. Eles não eram autoritários, nunca precisaram bater, mas tinha autoridade clara. Eu tenho os meus pais assim como modelo nesse sentido. Sim, eu aprendi com eles, eu não tenho problema para ser autoridade. Não tenho dificuldade, então não tive pais nem autoritários, nem permissivos, eu tive o privilégio de ter pais equilibrados no sentido dessa educação. Eles sabiam o papel deles, não tinham dúvida, o que podia, podia, o que não podia, não podia, era fim de questão. Então, assim, eu me considero uma pessoa que dou conta de prover condições para o desenvolvimento de autonomia no ambiente familiar e no ambiente escolar, muito antes de ser mãe já. E ainda assim, a gente vai vendo com algumas crianças que elas precisam de um tempo maior e de resolverem outras questões internas para dar conta do desenvolvimento da autonomia. Eu posso dizer que também, né, venho estudando há bastante tempo o desenvolvimento da personalidade, e tem alguns tipos de personalidade que demoram um pouco mais para desenvolver autonomia, mesmo que as condições favoreçam no ambiente familiar e escolar. E eu trago isso assim como uma pitadinha aqui de atenção para você não se culpabilizar caso você esteja fazendo o que precisa fazer e sua criança ainda continue dependente para comer, para trocar de roupa, para escovar dente, para dormir, para acordar e tudo mais. Né? Então, coloque também atenção a essas necessidades, dificuldades e potencialidades e não desista. Então, se você convive com uma criança que tende mais ao apego, àquele conforto que parece existir no apego, na dependência, mas não é confortável, é sufocante, ela vai demorar um pouco para descobrir. Mas se a sua criança tende a essa dependência, continue no processo incansável de investimento na educação, por isso que eu disse, a gente vai ser educador, ponto final, acabou, é isso. Então, vamos lá, atuar na nossa responsabilidade como educadores que somos. Né? E aí você pode precisar de ajuda no teu campo emocional mesmo, na sua individualidade, falar, meu Deus, como eu faço para dar conta dessa relação? Então, pode ser necessário. A sua criança pode ser também que tenha que viver um processo de ajuda, em terapia. Então, não são em todos os casos que essa conta fecha. A criança tem oportunidades, então, na mesma medida, desenvolve as suas potencialidades. Nem sempre. E só a experiência diz. Talvez se eu não tivesse Antônio, tivesse só o primeiro filho que corresponde, assim, sem precisar nem pedir, eu poderia ficar confusa, né, e achando que basta a nossa intenção e as nossas atitudes. Então, a vida me oportunizou diferentes aprendizagens também nesse sentido, como educadora. Tá bem? Então, é isso. Pode colocar o último, Bru, se alguém tiver alguma perguntinha. A gente começou um pouquinho mais tarde, então estamos terminando também um pouquinho depois, mas muito agradecida pela presença, que eu não sei nem de quem, né? Porque eu não estou vendo vocês, só sei que tem várias pessoas por aqui. Coisa boa, feliz demais de ter pessoas interessadas nesse conteúdo de vida. E se alguém tiver pergunta, pode fazer. E quem não tiver pergunta, vocês querem fazer o sorteio do livro antes? Você acha, Bru? Porque vai que também a pessoa não tem pergunta e tem que ficar aqui para esperar o sorteio. A Bru tem um site, um TRTT todo aí para fazer o sorteio. Vamos ver como é que eu vou
fazer. Ah, meu Deus. Você pôs número, foi isso? Foi. Eu vou ler os nomes, aí se eu esqueci de alguém, pode ser que eu fui fazendo aqui, tentando fazer, para ver se é todo mundo aqui. Espera, deixa eu abrir a página aqui. Bom, vou ler os nomes. Depois a gente abre. Aí eu abro a página para mostrar. Tá bom? Vamos lá. Sária, Aline, Andressa, Camila Tui, Camila Severiano, Manu, Gi, Gislaine, as duas Gis, a Gi Ferreira e a Gioda, Ellen, Letícia, Karina, Fernando, Lara, as duas Linas, Mara, Marcela, Maria Aparecida, Marita, Milena, Milene, Montoro, Patrícia, Rebeca, Rúbia e Fernanda. Tá faltando alguém, gente? Não? Deixa eu voltar, que agora quem não tá vendo sou eu. Eu acho que alguém que foi embora. Parece que eu vi o Fábio que estava, foi embora. Você falou o Fábio, a Lara? Não. Mas será que se foi embora vale para o sorteio também? Tem os nomes agora, nos 5 minutos. Então só vale quem está aqui. Então, bora. Acho, bora quem aguentou o frio aqui. Então... O bom de fazer reunião online no frio é que pode ficar de pantufa, né? E meia. Bom, então são, deixa eu ver, 26 pessoas. Uhum. Acho que vocês estão vendo a tela aí, né? Vou colocar. Eu estou esfriando, eu não estou bebendo. Falar o quê? Eu não vou falar nada. Sim. A Bru está compartilhando o sorteador. São dois números, são dois kits? 2 kits, Bru. Tá, entre 1 e 26. Vou sortear, então. Pode? Boa sorte. Então, foi. 17 e 12. Vou abrir lá agora. Que difícil isso aqui. Muita coisa para administrar na tela. 17 e 12. Quem será? Eu estou curiosa. Vamos abrir a próxima. 12 é o Fernando da Laura e 17 a Marcela da Lorena. Parabéns para vocês. Vão ganhar o kit. Eu só não posso mostrar o kit porque ele está servindo de tripé para o meu celular. Ai, tinha trazido ele, oh meu Deus. 2 computadores e eu estou aqui no celular, me deixaram na mão. Mas obrigada, Bru, por ter me ajudado aí com todos os detalhes. Parabéns, Marcelo, parabéns, Fernando. Eu nem vi que tinha um homem aqui entre nós. Desculpa, viu, Fernando, se eu falei todo o tempo no feminino, para as educadoras. E se alguém tiver dúvida, pode ficar. Quem não tiver, boa noite. Obrigada pela companhia. Bom descanso.